Tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. As portas que sempre se abriram se fecham sem explicação. As respostas somem. O que antes fluía, agora trava. E, nos primeiros segundos dessa história, você precisa saber disso. Nada aqui é sobre acaso, azar ou abandono. Este roteiro é sobre o que acontece quando a confusão não é o fim, mas o início de um movimento invisível trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo parece desmoronar. Talvez você tenha chegado até aqui tentando entender porque justamente agora as coisas começaram a dar errado. Relações estremecidas, planos interrompidos, orações que parecem bater no teto. O contexto é simples e brutal. Quando a estabilidade cai, o coração entra em estado de alerta. É nesse ponto que muitos desistem, mas é exatamente aqui que poucos percebem algo essencial acontecendo nos bastidores. Existe uma lógica que quase ninguém ensina. Nem todo atraso é perda, nem toda ruptura é derrota. Às vezes, o que parece um colapso é, na verdade, uma realocação. O céu não age com pressa, mas com precisão. E quando ele começa a se mover por alguém, o desconforto quase sempre vem antes da clareza. A proposta aqui é direta e diferente do que você está acostumado a ouvir. Não vamos romantizar a dor, nem espiritualizar o caos sem responsabilidade. Vamos mostrar como interpretar os sinais quando tudo começa a dar errado e como atravessar esse período sem perder a fé, a lucidez e o propósito. Não é sobre fugir da crise, é sobre entender o que ela está produzindo. Fique atento a um detalhe que passa despercebido pela maioria. Quando tudo parece sair do controle, certas coisas começam a se revelar. Pessoas, limites, dependências e verdades que só emergem quando o conforto acaba. E essa revelação, embora desconfortável, é uma das chaves mais poderosas dessa história. Quando as coisas começam a dar errado, a primeira sensação é de abandono. O silêncio parece ensurdecedor. Você ora e não sente resposta. Decide agir e nada funciona. Mas o erro está em confundir silêncio com ausência. O céu raramente faz alarde quando está trabalhando. Ele ajusta, remove e reposiciona em silêncio. Há momentos em que Deus não acalma a tempestade porque está tentando acordar quem está dentro do barco. Nem toda turbulência vem para destruir, algumas vêm para redirecionar. O problema é que enquanto buscamos alívio imediato, perdemos a chance de entender o processo que está acontecendo por trás da dor. Observe como, nesses períodos, tudo o que era apoio começa a falhar. Pessoas somem, recursos diminuem, planos antigos perdem sentido. Isso não é punição, é despojamento. É o céu retirando o que sustenta você por fora, para revelar o que ainda não está firme por dentro. Existe um ponto crítico aqui que quase ninguém percebe. Quando tudo começa a dar errado, você finalmente enxerga o que não via quando tudo ia bem. Orgulho disfarçado de autossuficiência, fé terceirizada, dependências emocionais que pareciam normais. O caos expõe, mas também prepara. Antes de continuar, escreva nos comentários a frase: "Se o céu está se movendo, eu não vou parar." Essa simples declaração não é para o algoritmo, é um posicionamento. E às vezes, tudo começa a mudar quando você decide permanecer mesmo sem entender. Quando tudo começa a dar errado, algo fundamental está sendo desmontado, mas não é a sua vida, é a estrutura antiga que sustentava quem você achava que era. O céu não constrói o novo em cima do que está rachado. Primeiro, ele remove. E essa remoção dói, porque geralmente envolve coisas que você acreditava serem definitivas. É nesse estágio que a confusão aumenta. Você tenta repetir estratégias que sempre funcionaram e pela primeira vez elas falham. Não porque você desaprendeu, mas porque já não servem mais. O que antes resolvia agora limita. O que antes protegia agora sufoca. E isso gera uma sensação profunda de perda de identidade. Muita gente interpreta esse momento como retrocesso, mas na verdade é transição. Quando o céu decide mover alguém, ele começa quebrando a dependência do passado. Não é crueldade, é precisão.
Se tudo continuasse funcionando, você nunca sairia do lugar onde já não cabe mais. Repare como antigas certezas começam a incomodar. Aquilo que antes parecia suficiente, agora soa vazio. Conversas repetitivas cansam. Ambientes familiares ficam estranhos. Isso acontece porque você está mudando antes mesmo de perceber. E o desconforto é o sinal mais claro disso. Aqui está a pergunta que quase ninguém faz, mas que muda tudo. E se o que está dando errado for exatamente o que precisava parar para que algo maior pudesse começar? Nem todo colapso anuncia um fim. Alguns anunciam libertação, mesmo que ainda não pareça assim. Existe um momento específico em que você percebe que não consegue mais controlar nada. As tentativas de ajuste falham, o esforço dobra e o resultado diminui. É angustiante, mas esse ponto marca algo decisivo, o fim da ilusão de controle. E isso não é fraqueza, é alinhamento. Enquanto você achava que conduzia tudo, o céu aguardava você soltar, porque só quando as mãos se abrem é que algo novo pode ser colocado nelas. O problema é que ninguém gosta de soltar no escuro. Ainda assim, é exatamente aí que a fé deixa de ser discurso e vira prática. Quando tudo começa a dar errado, a tendência é correr, acelerar, forçar soluções. Mas há fases em que insistir é resistir ao que está sendo feito por você. Nem todo silêncio pede ação. Alguns pedem discernimento, alguns pedem espera. E esperar nesse contexto é um ato de coragem. Poucos entendem que perder o controle também é perder o medo de falhar, porque quando não há mais nada a provar, você começa a ouvir com mais clareza. É nesse espaço que decisões mais maduras nascem, não por impulso, mas por entendimento. E talvez a parte mais desconcertante seja essa. Quanto mais você tenta voltar ao que era, mais distante fica daquilo que está se formando. A pergunta que fica no ar e que você vai precisar responder em silêncio é se está disposto a atravessar o desconforto agora para não viver preso a ele depois. Depois que o controle cai, começa um trabalho silencioso. Nada muda por fora, mas tudo está sendo ajustado por dentro. Pensamentos que antes passavam despercebidos agora pesam. Reações automáticas começam a incomodar. É como se algo estivesse refinando sua forma de ver, sentir e decidir. Quando tudo começa a dar errado, o céu costuma mexer primeiro na perspectiva, não nas circunstâncias. Porque mudar o cenário sem mudar o olhar só repete o ciclo. E esse ajuste interno é desconfortável justamente porque expõe padrões antigos que você normalizou por tempo demais. Você começa a perceber que nem toda urgência é real, que nem toda opinião merece resposta, que nem toda perda precisa ser revertida. Esse discernimento não vem de livros ou conselhos rápidos, vem da travessia. É ali que maturidade deixa de ser conceito e vira postura. Muitos desistem nesse ponto porque acham que nada está acontecendo, mas o que está sendo feito agora sustenta tudo o que vem depois. O céu não acelera processos só para aliviar a ansiedade. Ele constrói base, e base leva tempo, silêncio e confronto interno. Talvez você esteja se perguntando quanto tempo isso vai durar. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que isso está formando em você que não poderia ser formado de outra maneira? À medida que tudo começa a dar errado, a solidão se torna mais evidente. Pessoas se afastam, convites diminuem, o telefone silencia. Não porque você fez algo errado, mas porque esse é um período em que vozes demais atrapalhariam o que está sendo ajustado. O isolamento nesse contexto não é abandono, é filtragem. Ele revela quem caminha com você por conveniência e quem permanece por propósito. E essa revelação dói, porque desmonta expectativas e vínculos que você achava sólidos. É nesse espaço mais silencioso que você começa a ouvir seus próprios pensamentos com mais clareza. E isso assusta, porque nem sempre gostamos do que encontramos ali. Mas ignorar essas vozes internas foi exatamente o que te manteve preso por tanto tempo. O céu usa o isolamento para alinhar identidade, para separar o que você é do que esperavam que você fosse.
para quebrar a necessidade de aprovação que disfarçava insegurança. Sem plateia, a verdade aparece. E aqui fica uma inquietação que não pode ser ignorada. E se essa solidão não for um castigo, mas um convite para finalmente se tornar inteiro, sem depender de aplausos ou validações externas? Quando tudo começa a dar errado, muitas urgências perdem o sentido. Aquilo que antes parecia inadiável, agora soa exagerado. Demandas externas diminuem, não porque você se tornou irrelevante, mas porque está sendo reposicionado. O céu desacelera quem precisa reaprender a caminhar com intenção. Essa desaceleração incomoda, porque expõe o vício em movimento, fazer por fazer, resolver para se sentir útil. Mas chega um ponto em que produtividade vira fuga, e o caos vem justamente para quebrar esse ciclo, não para te paralisar, mas para te devolver presença. Você começa a perceber que nem tudo que exige resposta merece energia. Nem toda cobrança vem de um lugar saudável. Algumas urgências só existiam porque você aceitava carregá-las. Quando tudo começa a dar errado, esse peso cai, mesmo que de forma abrupta. É nesse momento que surge uma clareza estranha. Você não precisa salvar tudo, nem todos. Essa consciência liberta, mas também assusta, porque desmonta o papel que você construiu para se sentir necessário. O céu não te chama para ser indispensável, te chama para ser inteiro. E a pergunta que começa a ecoar é desconfortável, mas necessária. Quem você é quando não está ocupado tentando sustentar tudo ao seu redor? Há uma fase em que você sente que está perdendo mais do que ganhando. Portas fecham, oportunidades escorrem pelos dedos, planos antigos deixam de fazer sentido. Mas o que parece perda é, muitas vezes, troca. O céu raramente adiciona antes de remover. Quando tudo começa a dar errado, você aprende que nem toda oportunidade é alinhamento. Algumas apenas alimentavam expectativas que já não combinam com quem você está se tornando. E deixar ir é doloroso, porque exige confiança no que ainda não se vê. Essa troca também acontece dentro. Desejos mudam, ambições se ajustam. O que antes te motivava agora cansa. Isso não é falta de direção, é realinhamento. O céu não desperdiça experiências, ele ressignifica. Muitos tentam segurar o que já foi liberado por medo do vazio que fica. Mas esse vazio não é ausência, é espaço. Espaço para algo que ainda não cabe na versão antiga de você. E aqui fica mais um ponto que provoca silêncio. E se o que você chama de perda for exatamente o que estava impedindo o próximo nível de clareza, paz e propósito de se manifestar? Depois de tantas perdas aparentes, chega o momento mais delicado: permanecer sem garantias. Quando tudo começa a dar errado, a tentação de desistir aumenta justamente porque nada mais valida sua escolha. Não há aplausos, não há sinais claros, não há confirmações externas, só convicção silenciosa. Esse é o ponto em que muitos recuam, não por falta de fé, mas por cansaço emocional. Permanecer cansa, esperar cansa. Continuar acreditando quando o cenário não coopera exige uma maturidade que só nasce na escassez de respostas. O céu observa quem continua sem precisar de explicações imediatas, não como teste punitivo, mas como alinhamento, porque quem só anda quando tudo faz sentido ainda depende das circunstâncias. Quem permanece quando nada colabora já começou a depender de algo mais profundo. Aqui, sua relação com o tempo muda. Você percebe que apressar saídas só prolonga ciclos, que pular etapas cria atalhos que levam de volta ao mesmo lugar. Permanecer, agora, não é estagnação, é enraizamento. E existe algo sendo definido nesse silêncio que você ainda não consegue medir. Algo que vai fazer sentido depois, quando você olhar para trás e entender por que não foi agora, por que não foi fácil, por que não foi do seu jeito. Sem aviso, pequenas mudanças começam a surgir. Nada grandioso, nada espetacular. Apenas sinais sutis de que algo está diferente. Um pensamento mais firme,
uma decisão mais clara, uma paz que não depende do cenário. Quando tudo começa a dar errado, é assim que o movimento do céu se revela, discreto, mas consistente. Você percebe que já não reage como antes. O que antes te abalava agora não domina. O medo ainda aparece, mas não governa. A ansiedade tenta voltar, mas encontra limites. Isso não aconteceu de repente. Foi construído enquanto você achava que nada estava acontecendo. As respostas não vêm todas de uma vez. Elas chegam na medida em que você consegue sustentar. Porque clareza sem maturidade vira peso. O céu não entrega mapas completos para quem ainda está aprendendo a confiar passo a passo. Nesse ponto, você entende que o processo não era sobre consertar o mundo ao redor, mas alinhar o mundo dentro de você. E esse alinhamento muda tudo. Decisões ficam mais leves, caminhos se definem com menos esforço. A confusão perde força. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu apoio agora. Curta este vídeo, se inscreva para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo e ative o sininho para não perder os próximos passos dessa jornada. Às vezes, o céu começa a se mover de forma visível, exatamente quando você decide permanecer conectado. Há um momento em que você percebe que tudo aquilo que deu errado começou a se encaixar. Não como você imaginou, mas de uma forma mais profunda. Conexões se revelam. Decisões passadas fazem sentido. Dores antigas ganham significado. Não porque foram boas, mas porque não foram em vão. Quando o céu se move por você, ele não apaga o passado, ele o reorganiza. Aquilo que parecia atraso se mostra preparação. Aquilo que parecia rejeição se mostra proteção. E o que parecia confusão se revela como direcionamento. Essa compreensão não vem enquanto dói, vem quando amadurece. Você entende que, se algumas portas tivessem se mantido abertas, você teria permanecido pequeno. Se certas pessoas tivessem ficado, você não teria desenvolvido força. Se alguns planos tivessem funcionado, você jamais teria descoberto novos caminhos dentro de si. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser esperança frágil e se torna convicção sólida. Não porque tudo deu certo, mas porque você atravessou o que deu errado sem se perder. E isso muda a forma como você encara qualquer desafio futuro. E fica claro que o céu não estava te atrasando, estava te protegendo de chegar despreparado onde você pediu para chegar. No fim, você percebe que aquele período em que tudo começou a dar errado não foi o capítulo final, foi a virada da história. O caos não veio para te destruir, veio para te deslocar, veio para te tirar de um lugar confortável demais para quem nasceu para crescer. Você não saiu ileso. Algumas marcas ficaram, mas junto delas ficou algo mais forte: discernimento, maturidade e uma fé que não depende mais de cenários favoráveis. Você aprendeu a confiar mesmo sem entender, a permanecer mesmo sem garantias. Agora, quando algo dá errado, já não gera o mesmo pânico. Você sabe que nem tudo que desorganiza vem para tirar, alguns vêm para alinhar. Você aprendeu a ler os sinais, a respeitar os processos e a não forçar portas que não se abrem. O céu não se move de forma caótica, ele se move com intenção. E quando tudo começa a dar errado, pode ser exatamente o momento em que algo maior começa a trabalhar por você, mesmo que ainda não seja visível. Se você chegou até aqui, leve essa certeza com você. Nem tudo que cai é perda. Às vezes, é só o céu abrindo espaço para algo que ainda não cabia na vida que você estava tentando manter.